O depoimento do ex-presidente Lula durou quase 5 horas e ele disse que o triplex era da conta da mulher. Então, Lula disse também foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro. Então, essa ação é a seguinte, ó, o ex-presidente é acusado em receber 3 milhões e 700 mil reais em propina da empreiteira OAS, que tenha sido encontrado pela Petrobras. O Ministério Público Federal diz que esse dinheiro todo foi feito de forma dissimulada através de reserva e o triplex do Guarujá. Foi feito para pagar o acerto do Lula quando ele era presidente. No depoimento desta quarta-feira teve 2 partes. A primeira foram as perguntas do Sérgio Moro ao ex-presidente. Essa parte demorou aproximadamente 2 horas. Em seguida, os procuradores, que é as perguntas do MPF, fizeram perguntas ao ex-presidente. E depois, as acusações contra Lula são a lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Bom, antes de começar o interrogatório, o juiz Sérgio Moro disse a Lula que não tinha nada contra ele e que pretendia apenas esclarecer a verdade. Moro também desmentiu o boato de que o Lula queria mandar prender o ex-presidente durante esse depoimento. O senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos. Eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Então, as perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Logo em seguida, Sérgio Moro começou a fazer perguntas sobre a acusação de que Lula era dono do triplex do Guarujá. O ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141.
Isso é objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou essa intenção Nunca mencionou. Na mesma localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1 de 2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento ao oeste, acabou se transformando em triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então você não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Bom, Lula admitiu que visitou o triplex apenas uma vez. Disse que não gostou do apartamento, só que não chegou a dizer a Léo Pinheiro, que dono da OAS, que não ficaria com o imóvel. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode... o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é com o Léo. Estava querendo vender um apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sei. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece, ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Me parece que ela foi com meu filho Fábio. E chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito o senhor ex-presidente ela teria feito essa visita? Hein?
Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito essa Certamente visita? ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014. Eu não sei a data, não. Saberia se foi aproximadamente isso? Eu não sei, foi em agosto. Foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio. Muitos. Defeitos de escada, defeito de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe? Naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira visita, o senhor já entendeu que não ficaria? Que não poderia. Eu transmitiu essa Nós informação? discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria um apartamento para fazer investimento. Que o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não sei por que eu não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela em algum momento se decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a Talento Construtora, responsável por essa reforma, apresentou 2 propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014, conforme os documentos constantes no processo? Não. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. Bom, o juiz Sérgio Moro insistiu em saber sobre uma segunda visita no triplex em agosto de 2014. Lula disse que dona Marisa voltou ao imóvel sem conhecimento prévio dele. O senhor já declarou que o senhor já não quis ficar em fevereiro de 2014. E então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa teria feito? Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia? Não sei se só tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em Nem seguida? sempre ela pergunta pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida? Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Relatou que teria visitado? Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e disse que não tinha gostado. Que não estava acontecendo nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento? Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Bom, o juiz Sérgio Moro também perguntou sobre a compra de itens para a cozinha do triplex. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10/3/2014 por empregado da OAS, a José Aldelmário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio, no Atibaia? Conhecimento.
O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei, a mensagem me parece que é uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. Então é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora... São mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Lula se recusou a responder qualquer pergunta sobre o sítio em Atibaia, o que alegou essa propriedade é investigada em outro processo. O juiz explicou que vários documentos, como mensagens trocadas entre executivos da OAS, mencionam tanto o triplex quanto o sítio. Por isso era necessário fazer os questionamentos. Os advogados discutiram com Moro, com os procuradores, quando o sítio aparecer nas perguntas. Doutor, audiência. Parece claro. Deixe o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Parece que o doutor não entende isso e quer falar no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu estou ouvindo o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Não, está indefinido a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Está sendo a minha palavra? Não tem a palavra mais. Já colocou e foi indefinida. A questão já foi resolvida. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Atibaia. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de Vossa Excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões, ele tem esse pleno direito. Bom, depois da discussão, o juiz Sérgio Moro voltou a questionar sobre o sítio de Atibaia. E Lula manteve a posição de não falar sobre esse assunto, alegando que ele era um objeto do processo. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. Em outra parte do depoimento, o ex-presidente Lula se queixou que nos últimos 30 dias o Ministério Público tenha induzido testemunhas a acusá-lo. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, estou condenado a 23 anos. Sabe, os delatores, sabe, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Bom, Lula fez considerações sobre os réus colaboradores da Lava Jato e disse que eles delatam para sair da cadeia. O juiz Moro ignorou e insistiu na questão da desistência da compra do apartamento do Guarujá. Senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OAS, inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada, afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e de sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações
quando o senhor afirma que já teria desistido da Tem que compra? perguntar para eles. O senhor, ex-presidente, sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OAS Empreendimentos, ouvidos em juízo, informou ter conhecimento de que o senhor, ex-presidente, teria desistido da compra do apartamento triplex? Também não afirmaram que eu tinha pedido. Moro confrontou Lula com a afirmação de que Léo Pinheiro que a reforma do triplex foi paga com dinheiro de propina. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2.424.000, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor, ex-presidente, tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor, ex-presidente, a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Bom, o ex-presidente Lula negou ao juiz Sérgio Moro que tenha pedido a Léo Pinheiro para que destruísse prova da operação Lava Jato, contrariando o que Léo Pinheiro disse em seu depoimento. O senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como "se existir, destrua". O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais disse pro Léo o que ele falou. Jamais. Bom, Lula afirmou que no governo dele a nomeação dos diretores da Petrobras seguia as mesmas rochas dos governos anteriores. O presidente nomeava indicados do partido políticos em busca de apoio no Congresso, mas Lula negou que tivesse havido irregularidades. O senhor não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só o senhor filho... falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora porque a escola diz até quando... Por isso lá a escola até comunica. Foi quando a molecada falta. Ah, mas eu checo No meu também, tempo, senhor não. presidente. No meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, doutor. O senhor Tudo que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Youssef. O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, eu falei, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem. Sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo.
O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não. O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por exemplo, para esclarecimento? Não. E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque... Dentre os diretores? Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT, como eu disse no começo, o PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil cumprir todo o ritual. Tinha outro? Então eu fiquei muito da vida, muito sabe? E falei. Tinha outros diretores? Ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Parece No depoimento a Sérgio Moro, na sexta-feira passada, Renato Duque também descreveu esse encontro no aeroporto de Congonhas. O ex-diretor da Petrobras disse que Lula se mostrou preocupado com a possível conta de Duque no exterior e teria dito que não poderia ter tido nada em nome de Duque. Duque disse que a partir desse encontro concluiu que Lula tinha conhecimento de tudo e comandava o esquema na Petrobras. Bom, agora o Renato Duque disse que não tinha conhecimento da relação de Duque com o ex-diretor do PT, João Vacari Neto. Mas em seguida admitiu que Vacari intermediasse o encontro com Lula. O juiz chamou a atenção para que isso, que é aparente contradição. Tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Não sei. O senhor, ex-presidente, não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Na época dos fatos, né? Não. Salvo equívoco meu, senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Não. Eu pedi pro Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Isso não implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Lula comentou o valor de 200 milhões desviados e depois devolvido à Petrobras pelo ex-diretor da estatal Pedro Varusco. O gerente da Petrobras, Pedro Varusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso da Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras e esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado. Mas o senhor eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Varusco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. Moro perguntou sobre nomeações políticas como as dos indicadores Nestor Severó e José Lata. O que saber se Lula considerava que Lula tinha responsabilidade com os crimes cometidos pelos diretores que indicou. Senhor presidente, o senhor tendo indicado, ou pelo menos dado a palavra final para a indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunati Severó e Jorge Juiz Zelada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles... Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que não tem nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Fundador e principal líder do PT, o ex-presidente Lula, negou ter mantido influência no partido depois de deixar a presidência. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT,
O senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. Um vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem que colocar ele. O senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Né? Ele não tem influência no Partido. Não, se eles conhecessem o PT, eles não falariam isso. Tá? Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então você entendeu, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era dirigente do PT. Sérgio Moro também fez perguntas sobre o mensalão. Apontou uma contradição de Lula, que em 2005 condenou o esquema e em declarações posteriores disse que o julgamento do mensalão teve 80% de decisão política e 20% de descrição jurídica. Era melhor o Lula ter conhecimento dos condenados em relação disso que Sérgio Moro. Os advogados de defesa protestaram e recomendaram que o Lula ficar em silêncio. Mas o Sérgio Moro insistiu. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder, que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados, sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. Moro enumerou várias críticas de Lula à Lava Jato e as ameaças feitas por ele de processo contra delatores, como o próprio juiz e contra policiais federais. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário, e abro aspas: se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação. Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou. Isso é uma força de expressão. O dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Nas suas considerações finais, o ex-presidente Lula defendeu que considera cercos de seus 2 mandatos e foi dirigido do Moro que ele não deveria prosseguir, ali não era local para propaganda eleitoral. Lula insistiu. Eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto, então é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade, tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia, por conta de mentiras. Na sequência, o ex-presidente Lula se diz perseguido. O que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda.
O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação? Mas, senhor vice-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Lavagem de dinheiro, fora essa ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogante falar tem que provar que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada. Por fim, Lula fez duas críticas à imprensa, disse que é massacrado e acusado injustamente, citou jornais impressos, revistas, a internet e dentre outros jornais. E disse que a imprensa sabe das acusações, mesmo antes da sua defesa seja notificada. A acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente. Pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor: a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a esse respeito. E Moro finaliza dizendo que ele próprio é alto de críticas e lobbies na internet. Infelizmente, eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então, padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Bom, depois de interrogatório, o ex-presidente Lula discursou para apoiadores numa praça de Curitiba. O ex-presidente Lula deixou a sede da Justiça Federal e foi direto para a Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, onde se encontrou com outros membros do Partido dos Trabalhadores, inclusive com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Lula subiu no palco, discursou, cerca de manifestantes, 50 mil pessoas acompanharam. A polícia contou 5 mil. O discurso do ex-presidente foi curto, durou pouco mais de 10 minutos. Ele se emocionou em alguns momentos e disse que sempre vai atender as atribuições da justiça. Quantas audiências for necessário. Prestarei quanto depoimento for necessário. Porque se tem um brasileiro, se tem um ser humano que está em busca da verdade, sou eu. Os advogados de Lula criticaram a atuação do juiz Sérgio Moro no caso e que falaram que as acusações contra Lula têm um cunho político. Eles reclamaram também das perguntas sobre outros assuntos que não são objeto desta ação, como, por exemplo, o sítio de Atibaia. Lula e respondesse sobre o apartamento e sobre o acervo. O que ele fez e esclareceu absolutamente tudo. Esclareceu e deixou claro que não é o dono e que jamais teve participação na questão do acervo. Não existem provas contra o presidente Lula, mas com relação à sua inocência, tem provas cabais
no processo. A sensação que se tem é que os procuradores pararam no tempo em 14 de setembro de 2016. E eles ignoram as provas da inocência do ex-presidente Lula. Lula voltou para São Paulo ontem mesmo. O ex-presidente Lula foi o último dos 7 réus a ser interrogado nesta ação. No fim da audiência, o juiz abriu o prazo de 5 dias para que as defesas, caso julgarem necessário, apresentem documentos adicionais. A partir daí, o processo entra na fase de alegações finais das defesas e do Ministério Público Federal antes da sentença do juiz. E ainda não há uma data definida para a decisão de Sérgio Moro. Bom, vamos ter agora uma análise de tudo isso com a jornalista e comentarista e famosa Miriam Leitão, que ela diz que atribuiu as decisões, né? Vamos ver o que ela vai dizer. A negativa de Lula, no caso central, que ele está sendo acusado nesse processo, porque existem outros, esse é o processo do triplex do Guarujá, como vocês sabem, não responde aos vários pontos que ficaram nebulosos e permanecem nebulosos. O mais importante é por que ele não desistiu, ou a família não desistiu, quando a OAS abriu essa possibilidade para todos os compradores em 2011. E se desistiu, por que não pediu de volta os R$209 mil que a família pagou por um apartamento pequeno? Ele sustentou a tese de que sabia vagamente desse negócio, porque foi todo pensado por sua mulher, Marisa Letícia, que, como afirmou, infelizmente, não está aqui para responder, foi a palavra dele. Outra parte relevante do depoimento foi quando ele confirmou que conversou com Renato Duque, apesar de ter relatado um diálogo diferente daquele que o ex-diretor da Petrobras revelou quando falou para o juiz Sérgio Moro. Segundo Lula, ele ouviu que havia roubo de dinheiro na Petrobras. Então perguntou a Duque se ele tinha conta no exterior. Duque negou e Lula ficou satisfeito com essa negativa. Ele disse que aí acabou para mim que para mim era isso que interessava, a frase do Lula. Duque havia sido diretor indicado no seu governo, no governo dele, Lula. Se ele e a então o presidente Dilma tinham ouvido rumores de roubo na Petrobras, por que não foi aberta uma sindicância, uma investigação? E disse que os outros diretores também não foram procurados, porque ele procurou o Duque porque ele era indicado do PT. E o fato de um diretor ser indicado por outro partido não torna a diretoria dele uma ilha, né? O governo tem que ficar atento. O problema para Lula é que no diálogo relatado por Duque, o ex-diretor disse que não, o ex-diretor disse que o Lula disse que ele não poderia ter conta no exterior, como se fosse para esconder que havia roubo, mas não combatendo o roubo em si. Para o processo, Lula trouxe poucos elementos que ajudem a sua defesa, porque houve muitas contradições no seu próprio relato. Mesmo quando joga todas as decisões de investimento para Marisa Letícia, não fica claro que ele desconhecia o caso. Sua tese, usada no Mensalão, de que nada sabia, agora foi levada para dentro da sua própria casa. Foi isso que se viu ontem. No caso de Duque, fica claro que ele e o governo Dilma trataram com leveza uma denúncia grave de roubo na Petrobras. Mas para ele, bastava a negativa de Duque que encerrou o caso. Não é convincente essa versão. Como também contraria todas as evidências de décadas. Ele dizia que não tinha influência no PT. Ora, isso aí é impossível a gente acreditar. Para a militância que estava reunida, ele disse que o que a militância queria ouvir. Que ele é perseguido, vítima de caçada jurídica, política, vítima da imprensa, e que será candidato em 2018. Houve um ponto em que Lula foi cuidadoso para evitar piorar sua situação. Chamou de exagero o que ele falou sobre prender policiais e procuradores e admitiu que não acha adequado dizer isso, porque a sua declaração foi uma ameaça explícita. A defesa reclamou que o juiz fez perguntas de questões fora do processo, e é verdade. O juiz Sérgio Moro não perguntou apenas sobre o caso que está nesse processo, mas em todas as perguntas havia algum ponto de ligação com o que estava sendo julgado. Certamente os advogados vão usar bastante esse fato dele ter ido além nas perguntas. Há muitas dúvidas que ficam agora para os próximos depoimentos que ele terá que dar nos 5 inquéritos que responde. Bom, obrigado, Miriam. Obrigado, Miriam. E depois desse depoimento, do ex-presidente, Curitiba vai voltando à vida normal. Vamos falar ao vivo agora com nossa repórter que está lá em Curitiba, lá pela emissora RPC, afiliada
Bom dia para você. Esse era o principal acampamento aqui em Curitiba dos manifestantes pró-Lula. Eles ficaram nesse terreno, atrás da linha de trem, perto da rodoviária de Curitiba, e agora estão desmontando as barracas. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço e divulgou que 168 ônibus com manifestantes de outros locais foram abordados. Um deles foi retido por não ter registro. Os passageiros puderam chegar até Curitiba, mas o veículo precisou ser substituído. A estimativa da PRF é de que 7 mil pessoas vieram nestes ônibus vistoriados. E hoje o expediente na Justiça Federal volta ao normal, que ontem só funcionou para interrogatório de Lula. De Curitiba, Ana Zimmermann para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Ana Zimmermann. Bom, muito obrigado por sua audiência e a gente vai continuar acompanhando isso aí. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Bom, eu quero aproveitar e pedir você de casa que deixe o seu like, seus comentários, compartilhe nas redes sociais para que o nosso trabalho possa crescer. Por falar em trabalho, você tem observado que ultimamente temos filmado em baixa definição, 320 por 240. E não mais em 1280 como nós temos. Este fato se deve porque num evento entre o dia 21 e 23 de abril, feriado de Tiradentes, o nosso carro foi arrombado e foram furtados todas as nossas filmadoras, uma Samsung PL120, Samsung WB150F, minha carteira contendo todos os meus documentos, incluindo cartões bancários e também registros de sindicatos de radialista e também de jornalista. E também estavam lá também 3 celulares que eu tinha recém pegado em minha posse para poder experimentar e decidir qual deles eu compraria para poder fazer vídeos ao vivo para você de casa. A gente melhorar a nossa programação, a gente colocaria alguns vídeos ao vivo nossa programação diária. E infelizmente eles também foram furtados. Um Samsung J5 e 2 LG X-Style e K8. Se você souber de notícias, mande um e-mail para atvdopovo@gmail.com ou o nosso WhatsApp 69984472884, que será mantido o seu sigilo. Também, se você quiser contribuir, fala assim, não, eu quero contribuir e ajudar a TV do Povo a se reerguer novamente. Então, tem 3 contas para você poder aí fazer o seu depósito voluntário. Qualquer valor será muito bem-vindo. Eu tenho 3 mil inscritos. Se cada um de vocês contribuírem pelo menos com R$1, já vai ajudar e muito. Não pesa para ninguém e ajuda muito. Com 3 mil reais dá para a gente comprar aí umas filmadoras novas e comprar novamente aí um celular com câmera de alta definição, com memória interna muito boa, para a gente poder fazer aí um trabalho melhor para você. Então, ajude o nosso canal. As contas bancárias são Banco do Brasil, agência 1009X, conta 62425X. Caixa Econômica Federal, agência 0118, conta 00107, 417, dígito 6, operação 013. Se você quiser contribuir no Banco Bradesco, é a agência 0467, conta 92662, dígito 0. Se você quiser fazer doação de equipamentos, outras coisas mais, é só mandar para a gente um e-mail para atvdopovo@gmail.com, eu já disse, ou o nosso WhatsApp, DDD 69 98447 2884. Obrigado a todos, que a paz de Cristo reine em cada um de nós e que nesses contextos das declarações do presidente Lula, o ex-presidente Lula, ao Sérgio Moro, serão avaliadas. Uma coisa ele disse que pode ser pesada e muito contra ele. Ele disse, abre aspas, se eu não for condenado, me julguem rápido, porque se não me prenderem, eu prendo eles. Ou seja, ele dá uma ideia conotativa de prender Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, prender aí a Polícia Federal, prender todo mundo, porque prendo eles. Eles quem? Os que estão no processo de investigação da Lava Jato. Isso é grave o que ele disse. É uma forma de chantagear ou de pedir voto para a campanha de 2018. Bom, eu sempre tenho dito, porque eu tenho um parente que é militante do PT, eu sempre digo que o PT não é apenas um partido político. Não tenho nada contra a nenhum deles. Aliás, sou livre dessa questão de partido. Mas por estar fora,
eu consigo observar PT, PMDB, PSDB, PSD e assim vai, essa parafernália, toda essa panela toda de farinha do mesmo saco. Mas eu costumo dizer que o PT, ele em particular, é um partido como se fosse, não só um partido, como se fosse uma seita religiosa, em que os seus súditos, seguidores, idolatram os seus cabeças. E isso é complexo. Obrigado a todos. A TV do Povo deseja a todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e a gente se encontra aqui. Tchau.